gente vai falar sobre a virtude da prudência. A virtude da prudência é uma das 4 virtudes cardeais. Tem a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes. Ela é a mãe de todas as virtudes cardeais, que, por sua vez, as virtudes cardeais delas derivam várias outras virtudes. Ensina São Tomás de Aquino que a virtude da prudência é genetrix virtutum, que é essa questão, né? A mãe de todas as virtudes. Sem ela não se consegue ter virtude. Sem a virtude da prudência não se consegue ter as outras virtudes. O Catecismo da Igreja Católica relaciona a consciência com a virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? É você saber qual decisão concreta você tem que tomar com relação àquele ato moral, com relação àquele ato que você está tendo, que você está fazendo. Na moral, a gente tem vários conceitos amplos, mas esses conceitos amplos têm que ser aplicados à realidade, à prática. E a prática é individual, é singular, e às vezes não tem uma norma específica. Então a pessoa tem que ter prudência para saber o que ela tem que fazer naquele momento específico. E o Catecismo da Igreja Católica fala isso, né? Que a prudência é a nossa consciência. Está relacionada com a nossa consciência. A prudência é relacionada em julgar. Em julgar o que a gente tem que fazer no agora. O que a gente fez no passado, se foi bom ou mal, certo ou errado. E o que a gente pensa em fazer no futuro. Se deve ou não deve fazer aquele ato no futuro. Então, é bem ampla, né? Julga tudo, sobre tudo o que devemos fazer, enfrentar, etc. No âmbito do profissional, no âmbito da família, no âmbito da educação. Então, essa é a virtude da prudência. Eu tenho todas as outras virtudes, as cardeais e depois as outras que derivam delas, mas todas essas eu preciso usar uma genetrix virtutum, que é a mãe de todas as virtudes, para saber utilizar bem essas virtudes. Eu preciso ter uma prudência em saber utilizar essas virtudes, porque as virtudes você pode ir para um lado ou para o outro, dependendo do que a prudência manda, do que a prudência diz que você tem que fazer. Então, a consciência faz um juízo específico sobre a moralidade dos nossos atos. Julga se são bons ou maus, moralmente certos ou errados. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos quais particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar, que é esse ponto do catecismo, né? Então, caramba, se a gente entende que a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes, ela que guia todas as outras virtudes, então a pessoa para fazer o bem, evitar o mal, para fazer atos bons, evitar atos ruins, ela tem que ter uma virtude da prudência bem desenvolvida. E o que é a virtude da prudência bem desenvolvida? É a consciência bem desenvolvida. É a formação da consciência. Então, o próprio catecismo fala isso, que é importante a gente formar bem a consciência. Porque se a gente não forma a consciência, a gente vai ter decisões ruins, porque a gente tem a nossa prudência mal fortalecida. Porque a gente tem a nossa consciência mal formada. Então, toda essa necessidade da formação da consciência, que já foi falado em outros momentos, mas a formação da consciência, bem jovem, a gente deve formar nossos filhos, e essa formação da consciência deve ser uma formação ininterrupta, ela não para.
Ela começa na tenra-idade, ela começa quando a gente é pequeno, nossos pais formando a gente, depois a gente pega aquele conhecimento e eleva ao nível mais acadêmico e nunca para com essa formação, porque a consciência tem que estar muito bem formada para a gente poder tomar decisões corretas. A consciência é frequentemente mal entendida e dá-se o nome de consciência a sentimentos e juízos de valor que nada tem a ver com ela. Então é isso, a consciência, a prudência não é o que eu estou sentindo naquele momento. Não é o que eu estou sentindo naquele momento, não é o que eu acho. Não é que, para mim isso está certo. Não, a consciência a prudência é você se formar muito bem e saber aplicar o que é certo e o que é errado. No agora, fazendo o que é bem e evitando o mal. No passado, fazendo exame de consciência dos seus atos passados, se foram maus ou ruins, e no futuro. Então, o que não é prudência, né? Só para a gente diferenciar o que é prudência e o que não é prudência. O que não é prudência? A minha consciência não é um oráculo, não é uma inspiração irracional, inefável, não é o que eu acho ou sinto, um sentimentalismo meramente subjetivo, e menos ainda é o eco das ideias que predominam no meu ambiente. Se todo mundo tem uma ideia, eu vou atrás. Se fosse assim, diz Bento XVI, a consciência seria um reflexo de mim mesmo, do meu ego, e não é isso. Então, o que não é a consciência, a prudência? Não é o que os outros pensam, não é o que o ambiente pensa. O ambiente pode estar numa decisão, o ambiente pode estar indo uma corrente e a prudência nos informa que é para ir para o outro lado. Agora, o que é a prudência? A consciência moral é um julgamento da razão em reconhecer a qualidade moral de um ato concreto. Então, a consciência moral é um julgamento que a gente faz todos os momentos, como eu disse, presente, passado e futuro. Todos os momentos a gente faz um julgamento em reconhecer a qualidade moral dos atos, concretamente, não abstratos que está na moral, mas sim concretos. Eu, pessoalmente, hoje, no trabalho, na família, nos amigos, na rua, concretamente, o que eu fiz é bom ou ruim? Né? Em tudo que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. Catecismo, ponto 1778. Então, em tudo que a gente faz, a gente é obrigado a seguir fielmente, fazer o bem e evitar o mal. Mas com que critérios a consciência julga da bondade ou da maldade dos atos das nossas ações? O que norteia a nossa prudência, a nossa consciência? Então aí tem duas possibilidades. A primeira é a pessoa que acredita em Deus e ela vê que Deus cria, que é aquela aula que a gente teve da criação do mundo. Então, Deus criou o mundo, criou os homens. Então, nós somos criaturas. Então, nós temos que seguir a vontade do nosso Criador, que é Deus. Então, se eu tenho um Criador, Ele criou tudo, então eu vou seguir um manual de instruções. Que se eu seguir esse manual de instruções, eu vou ser feliz. Que é como ele me desenhou. Ele me desenhou para funcionar desse jeito. Se eu seguir esse jeito que ele me desenhou, vai dar certo. A máquina vai funcionar. Se eu sair desse jeito que ele me desenhou, a máquina não vai funcionar, vai quebrar. Então a gente tem que entender, caramba, eu acredito em Deus, Deus tem uma forma,
tem uma forma que os homens procedam de uma forma determinada, que é a forma que Deus quer. Por isso se fala santidade. Santidade é fazer a vontade de Deus. Então, a pessoa que é santa, a pessoa que no Antigo Testamento se falava mais sobre justo, né? Justo é aquele que nem está largo, nem está apertado. Ele está na medida correta, na virtude. A virtude está no meio. Então é isso, a virtude está no meio. A virtude é o ser justo, é não ser nem para um lado nem para o outro, é ser correto, no meio. Então esse é o primeiro pensamento. Então eu acredito em Deus, então eu vou vou me esforçar para seguir as virtudes. Por quê? Porque eu tenho uma tendência, todos os homens têm, do pecado original, de sair desse caminho. E pela inteligência eu vi que quando eu saio desse caminho eu me dou mal. Então eu vou trabalhar a vontade e o desejo para chegar nesse caminho, que é a virtude. E eu vi isso com a inteligência. Mas tem a outra corrente, que é a pessoa que não acredita em Deus. Então, ou acredita e não quer que ele interfira, que eu penso que é pior ainda. A pessoa mesmo, ela sabe decidir os critérios de bem ou mal. Que é o que eu falei, que não é para ser assim, né? E sim a gente formar a consciência. Sem possuir valores certos e permanentes. Então, para essa pessoa não existe o certo e o permanente. Eles são sempre mutáveis. Terá que pendurar os seus juízos morais de ganchos incertos, frágeis e oscilantes. Então, uma hora pode, outra hora não pode. Normalmente, de onde vem isso? Se eu não tenho Deus, se eu não tenho a metafísica, que é Deus, então, da onde vem minha moral? Da onde vem minhas virtudes? Da onde vem o meu julgamento, que é a prudência? Vem das ideologias, filosofias marxistas, antropologias materialistas, inspirações freudianas, militância laicista, das ideologias de gênero, moral intelectual do momento. Então, tudo isso são formas da onde vem a minha prudência, da onde vem a minha consciência, se eu não estou baseado em Deus. Ou então de simples desejos, ou vícios. A gente deixa os vícios dominarem e segue eles. Porque a gente não tem um balizador de certo e errado. Ou de interesse mesquinho. Não, para mim, isso é bom. O resto não importa. Quando isso acontece, a gente cai numa ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Não existe certo ou errado. Essa falsa consciência torna-se muitas vezes a voz do mal, do pecado, que reivindica o direito de ser livre e de se impor ditatorialmente sobre a verdade e o bem. Por isso, o catecismo enfatiza a necessidade de formar bem a consciência. Então, por isso que a gente tem que formar a consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. A gente tem que se formar nisso. Quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e o bem, a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Constituição Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Isso acontece muito. O que acontece? As pessoas não se preocupam em formar a consciência. Até 1960 se formava muito bem as consciências. Mas depois para cá se falou assim, não precisa disso. Então tem dois movimentos. Ou não precisa e Deus não existe e eu faço o que eu quiser. Ou Deus existe, mas assim, não precisa formar consciência, eu vou vivendo, cada um faz o que quiser. E eu nem julgo se está certo ou errado os meus atos, os atos dos outros.
Na verdade, não existe verdade, é tudo relativo. Então, isso é um problema muito grande, que a gente vê em grande parte da população. E que fazer com a consciência que duvida? Então, temos a obrigação de esclarecer as dúvidas morais. A consciência moral não pode ficar balançando na gangorra da dúvida, como se pouco lhe importasse errar ou ofender a Deus. Sempre somos responsáveis pela nossa consciência. Por isso devemos procurar sempre o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus. Então a gente tem que, mais uma vez, sempre bate nessa tecla, né? Formar a consciência. E para finalizar, alguns pontos poderiam fazer a gente refletir, assim, uns questionários sobre a nossa consciência. Compreendo que a qualidade moral da minha conduta, a bondade e a retidão dos meus critérios, das minhas ações e atitudes, depende da boa formação da minha consciência? Será que eu tenho uma consciência bem formada? Então a gente tem que pensar assim, será que eu tenho a consciência bem formada? Será que eu não preciso me formar mais na questão de doutrina, de moral, de virtudes? Cai no erro infantil de achar que a consciência é só um sentimento subjetivo, íntimo, e que basta seguir o que eu acho e sinto como certo. Então, e depois tiremos conclusões disso. Para a gente pensar, será que eu me formo bem? Eu aproveito os meios de formação que eu recebo para crescer sempre em formação da consciência, em formação dessa virtude da prudência, e ajudar meus filhos, os meus amigos a formar bem a consciência.